palavras e frases para meditarmos no nosso dia a dia, que de alguma forma nos ajuda. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a violência e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as riquezas, preciosas e deleitáveis. O sábio é mais poderoso do que o forte, e o inteligente do que o que possui a força. Porque com conselhos prudentes tu podes fazer a guerra, e há vitórias na multidão dos conselheiros. A sabedoria é alta demais para o insensato. Ele não abre a sua boca na porta. Aquele que cuida em fazer o mal, mestre de maus intentos, o chamarão. O desígnio do insensato é pecado, e abominável aos homens é o escarnecedor. Se enfraqueces no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra-os que estão sendo levados à morte, detém os que vão tropeçando para a matança. Se disseres, eis que não sabemos, porventura, aquele que pesa os coração não percebe? E aquele que guarda a tua vida não sabe? E não retribuirá a cada um conforme a sua obra? Come mel, filho meu, porque é bom, e do favo de mel, que é doce ao teu paladar. Sabe que é assim a sabedoria para a tua alma, se a achares, haverá para ti. Recompensa e não será malograda a tua esperança. Não te ponhas de emboscada, ó ímpio, contra a habitação do justo, nem assoles a sua pousada, porque 7 vezes cai o justo e se levanta, mas os ímpios são derribados pela calamidade. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e quando tropeçar, não se regozije o teu coração, para que o Senhor não o veja e isso seja mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque o maligno não tem futuro, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Filho meu, teme ao Senhor e ao Rei, e não te entremetas com os que gostam de mudanças, porque de repente se levanta a sua calamidade e a ruína deles. Quem a conhecerá? Também estes são provérbios dos sábios. Fazer acepção de pessoas no juízo não é bom. Aquele que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para que julgam retamente haverá delícias, e sobre eles virá copiosa bênção. O que responde com palavras retas, beija os lábios. Prepara os teus trabalhos de fora, apronta bem o teu campo e depois edifica a tua casa. Não seja testemunho sem causa contra o teu próximo, e não enganes com os teus lábios. Não digas como ele me fez a mim, assim farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei junto ao campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento, e eis que tudo estava cheio de cardos, e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedra estava derrubado. O que tendo eu visto e considerei, e vendo recebi instrução. Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como salteador e a tua necessidade como homem amado, ou como homem armado. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é descobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Como o céu na sua altura e como a terra na sua profundidade, assim o coração dos reis é inescrutável. Tira da prata a escória e sairá um vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não reclames para ti honra na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sabe,
Sobe para aqui do que seres humilhado perante o príncipe. O que os teus olhos viram, não te apresses a revelar para depois, ao fim, não saberes o que há de fazer, podendo-te confundir o teu próximo. Pleiteia tua casa com o teu próximo mesmo, e não reveles o segredo de outrem, para que não te desonre aquele que o ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido obediente. Como o frescor da neve do tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera o espírito dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. Pela longanimidade se persuade o príncipe, repetindo, pela longanimidade se persuades o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Se achaste mel, come somente o que te basta, para que porventura não se farte dele e os venha vomitar. Põe raramente o teu pé na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Malho e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé deslocado é a confiança do homem desleal no dia da angústia. O que entoa canções ao coração aflito é como aquele que despe uma peça de roupa num dia de frio e como vinagre sobre a chaga. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe o pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim lhe amontoará a brasa sobre a cabeça e o Senhor te recompensará. O vento norte traz chuva e a língua caluniadora o rosto irado. Melhor é morar num canto do eirado do que com a mulher rixosa numa casa ampla, com água fresca para o homem sedento. Tais são as boas novas de terra remota. Como fonte turva e manancial poluído, assim é o justo que cede lugar diante do ímpio. Comer muito mel não é bom. Não multipliques, pois, as palavras de lisonja. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Como a neve no verão e como a chuva no tempo da ceifa, assim não convém ao tolo a honra. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra repouso. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Não respondas ao tolo segundo a tua estultícia, para que também não te faça semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que ele não seja sábio aos teus próprios olhos. Os pés decepa e o dano bebe. Repetindo, os pés decepa e o dano bebe, quem manda mensagens pela mão do tolo. As pernas do coxo pedem frouxas, assim é o provérbio da boca dos tolos. Como o que ata a pedra na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na mão dos tolos. Como o flecheiro que fere a todos, assim é aquele que assalaria ao seu transeunte, ou tolo, ou ao ébrio. Repetindo, como o flecheiro que fere a todos, assim é aquele que assalaria ao transeunte, tolo ou ao ébrio. Como o cão que torna seu vômito, assim é o tolo que retira a sua estultícia, ou que reitera a sua estultícia. Vês um homem que é sábio aos seus próprios olhos, maior esperança há para o tolo do que para ele. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como as postas se resolve nos seus gonzos, assim o faz o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a sua mão no prato e nem ao menos quer lavá-la de novo a boca. Repetindo, o preguiçoso esconde a sua mão no prato e nem ao menos quer lavá-la de novo a boca, ou quer levá-la à boca novamente. Mais sábio é o preguiçoso aos seus olhos do que 7 homens que sabem responder bem.
O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas, como louco que atira tições, flechas e morte. Assim é um homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Faltando lenha, apaga-se o fogo, e não havendo difamador, cessa a contenda. Como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é um homem contencioso para acender as rixas. As palavras do difamador são como bocados deliciosos que descem ao íntimo do ventre. As palavras do difamador são como bocados deliciosos que descem ao íntimo do ventre. Como vaso de barro coberto de escória de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Aquele que odeia dissimula com seus lábios, mas no seu interior entesoura o engano. Quando te multiplicar com voz suave, não creias, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encubra com dissimulação, na congregação será revelada a sua malícia. O que faz uma cova cairá nela e a pedra voltará sobre aquele que a revolve. A língua falsa odeia aqueles a quem ela tenha ferido e a boca lisonjeia opera a ruína. A língua falsa odeia aqueles a quem ela tenha ferido e a boca lisonjeira opera a ruína. Não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Seja outro que te louve, não a tua boca, o estranho e não os teus lábios. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas do amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. O que está farto despreza o favo de mel, mas o faminto todo amargo doce é. Qual a ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. O óleo e o perfume alegram o coração. Assim é o doce conselho do homem para o seu amigo. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho do que está perto, o irmão que está longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu tenha que responder àqueles que me vituperar. O prudente vê o mal e se esconde, mas os insensatos passam diante e sofrem a pena. Tira a roupa aquele que, tira a roupa aquele que fica por fiador do estranho e toma penhor daquele que se obriga por uma estrangeira. O que bendiz ao seu amigo em alta voz, levanta-se. Levantando-se de madrugada, isso lhe será contado como maldição. A goteira contínua num dia chuvoso e a mulher rixosa são semelhantes. Retê-la é reter o vento ou segurar o óleo com a destra. Afiasse o ferro com ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que cuida da figueira comerá do fruto dela, e o que vale e o que vela pelo seu senhor será honrado. Como na água, o rosto responde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O Seol e o Abadom nunca se fartam, e os seus olhos e os olhos do homem nunca se satisfazem. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores que recebe. Assim que pisasses o insensato no grau entre grãos pilados, contudo, não se apartaria dele a sua estultícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, cuida bem dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração. Quando o feno é removido e aparece a erva verde, e recolhem-se as ervas dos montes, os cordeiros te proverão de vestes e os bodes do preço do campo. E haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e das tuas criadas. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como leão. Por causa da transgressão de uma terra são muitos os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e entendidos ela subsistirá por longo tempo.
O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa que não deixa trigo nenhum. Os que abandonam a lei louvam os ímpios, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam ao Senhor a entendem plenamente. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o rico perverso nos seus caminhos. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilhões envergonha seu pai. O que aumenta a sua riqueza com juros e usura, ajunta-a para que se compadece do pobre. O que desvia dos seus ouvidos de ouvir a lei até a sua oração é abominável. O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na cova que abriu, mas os inocentes herdarão bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que tem entendimento o esquadrinha. Quando os justos triunfam, há grande glória, mas quando os ímpios sobem, escondem-se os homens. Os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Feliz é o homem que teme ao Senhor continuamente, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Como o leão bramidor, o urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de entendimento, opressor, cruel, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. O príncipe falto de entendimento é também opressor cruel, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. O homem culpado do sangue de qualquer pessoa será fugitivo até a morte. Ninguém o ajude. O que anda retamente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá de repente. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos se encherá de pobreza. O homem fiel gozará de abundantes bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Fazer acepção de pessoas não é bom, mas até um bom bocado de pão prevaricará o homem. Aquele que é cobiçoso corre atrás das riquezas e não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba seu pai ou a sua mãe diz: isso não é transgressão, esse é companheiro do destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente será livre. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem, escondem-se os homens, mas quando eles perecem, multiplicam-se os justos. Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. O que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça as suas riquezas. O rei, pela justiça, estabelece a terra, mas o que exige presentes a transtorna. O homem que lisonjeia seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. O justo toma conhecimento da causa dos pobres, mas o ímpio não tem entendimento para conhecer. Os escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O sábio que pleiteia com o insensato quer esse esgaste, quer se ria ao descanso. E repetindo, ou melhor, corrigindo, o sábio que pleiteia com o insensato, quer este se agastes, quer se ria, não terá descanso. Os homens sanguinários odeiam o íntegro, mas os retos procuram seu bem. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio reprime e aplaca. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o opressor se encontram. O Senhor alumia os olhos de ambos. Se o rei julgar os pobres com equidade, o seu trono será estabelecido para sempre.
A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a queda deles. Corrija teu filho, e ele te dará descanso, sim, deleitará o teu coração. Onde não há profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não atenderá. Vês o homem precipitado nas suas palavras, maior esperança para o tolo do que para ele. Aquele que cria delicadamente o seu servo, desde a meninice no fim tê-lo-á por herdeiro. O homem iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que é sócio do ladrão odeia sua própria alma, sendo ajuntado nada denuncia, ou sendo ajuramentado. Corrigindo, o que é sócio do ladrão odeia sua própria alma, sendo ajuramentado nada denuncia. O receio do homem lhe arma laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor do príncipe, mas é do Senhor que o homem recebe a justiça. E amém, e amém. E muito obrigado.